Integrantes de facção criminosa envolvidos em extorsão de comerciantes e tráfico de drogas foram presos na manhã de hoje. Quem vai trazer os detalhes ao vivo é o repórter Daniel Santos. Então, 3 presos, Daniel, envolvidos aí com facção criminosa, é isso? Mais 3, né? Pois é, você lembra daquele influenciador digital que foi detido no dia 28 de fevereiro? Você ainda estava aí no Cidade Alerta, foi um pouquinho antes do senhor sair de férias. Influenciador digital, né? O Jefferson Rian, muito jovem ainda. Ele que fazia questão de divulgar nas redes sociais os seus feitos criminosos. Vê se pode uma coisa dessa, Haroldo. E tinha ali vários seguidores, pessoas que o admiravam por isso, por ele ser um amostradinho nas redes sociais. Cerco fechado contra ele, Haroldo. Boa noite para você, boa noite para nossa audiência que também nos acompanha no interior de Mato Grosso e precisa saber o que é que aconteceu contra os comparsas desse digital influencer. Tivemos mais mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, 3 comparsas tirados de circulação. Esses mandados expedidos pela 5ª Vara Criminal de Sinop e cumpridos em Sorriso, com apoio de equipes conjunto, ali o trabalho conjunto, Sinop e Sorriso. São comparsas do Rian que continuavam, segundo as investigações, ameaçando comerciantes, cobrando taxas do crime de comerciantes, organizando venda de drogas, dando autorizações para o cometimento de execuções em Sorriso e na região. As investigações foram se aprofundando, né? Fevereiro, março, abril, praticamente 3 meses depois, quase 3 meses depois, se a gente pegar o bojo da investigação, quando a polícia encaminhou todas as provas para obter autorização na justiça para os mandados de busca e apreensão e os mandados de busca e os mandados de prisão também no final de fevereiro. Dá praticamente 3 meses para a polícia fechar o cerco ainda mais contra o digital influencer e a turminha dele. Todos esses agora lá no presídio Ferrugem, Haroldo. Contra o digital influencer também tinham mandado, mas aí já cumprido lá dentro da penitenciária Ferrugem em Sinop. Todos esses envolvidos com a criminalidade e assinam com aquela sigla que muitos têm usado para pichar muros aqui no estado de Mato Grosso depois da morte do Gilmarzinho aqui em Cuiabá, né? CVMT. Eles assinam dessa forma, se declaram como integrantes de facção criminosa e para sustentar esse braço da organização que não tem um cérebro central, eles estavam extorquindo comerciantes em Sinop e em Sorriso. É mais uma etapa da operação Unfollow, ou seja, deixe de seguir, né? Esse digital influencer e imaginar que tem muita gente por aí, Haroldo, que segue esse tipo nas redes sociais. Eu volto contigo. Oi, Daniel, obrigado por todas as informações aí. Na verdade é o seguinte, essa questão de facções criminosas. Outro dia, a deputada Janaína Riva me chamou a atenção nesse embate todo com o governo do estado, né, com o Fábio Garcia, que está aí, um jogando farpa para o outro o tempo todo, né? O que eu acho que é uma política de perde-perde. Ninguém ganha absolutamente com nada, até porque nós, enquanto cidadãos mato-grossenses, não temos nada a ver com isso, nessas questões pessoais. O que importa é o Estado, o que é bom para o Estado, né, o que é bom para a sociedade. Então, esse tipo de agressão, esse tipo de jogo baixo, não é bom para ninguém. Mas ela fez, durante as suas falas, né, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ela falou algo muito forte, dizendo o seguinte: eu desafio, né? Eu duvido um bairro aqui em Cuiabá, não me lembro se foi em Cuiabá ou se foi no estado de Mato Grosso, mas de qualquer forma, guardada as devidas proporcionalidades, a devida proporção, foi em Cuiabá, né? Foi em Cuiabá, a Patrícia me ajudando aqui, que não tenha uma facção criminosa, né? Se ela tem razão ou não, eu não sei, mas eu também não duvido, porque pelo número de casos que nos aparece diariamente aqui por conta de execuções, né, de pessoas envolvidas com facção criminosa, não é brincadeira. Só você assistir aí o Daniel Santos, que é um competente jornalista e apresentador do Cadeia Neles. É uma coisa impressionante. Isso realmente me preocupa, né? Me preocupa ao ponto de cobrar aqui por várias vezes, inclusive em determinadas situações, revisões importantes. Ah, mas eu sou contra a pena de morte, professor, eu sou contra a prisão perpétua, né? Mas o que nós temos de lei hoje não está sendo suficiente. Você me desculpa.
Não adianta ficar fazendo palestra, ficar fazendo congresso, ficar fazendo isso e aquilo, porque não está resolvendo. Porque o índice de feminicídio, o índice de violência, o índice de aumento da criminalidade, do aumento de facções criminosas no Brasil e no estado de Mato Grosso não é diferente. Onde é que nós erramos? O que nós temos que fazer para realmente resolver isso de forma definitiva? O Kim Kataguiri, que é o deputado federal lá em Brasília, está convidando para esse debate, para que essas cláusulas pétreas, por meio de plebiscito, possam ser revisadas, possam ser debatidas, pelo menos isso, né? As pessoas precisam debater isso, porque o nosso Código Penal salvo engano, é da década de 30, década de 40, mas enfim, está lá para trás, está ultrapassado. A gente precisa revisar isso, para que realmente, ou dar, de certa forma, mais autonomia para os governos, para que os governos possam agir de forma efetiva. Enfim, então, realmente a situação é triste, é difícil, por mais que o governo tente com tolerância zero, a tropa está cansada, já falei por várias vezes isso. Por que eu falo isso? Eu imaginava que era isso, mas recentemente eu fui em um evento que reunia alguns policiais, inclusive o deputado, policiais e bombeiros, né? O deputado Eliseu Nascimento estava lá, eu fui porque o deputado Gilberto Catani pediu para que eu pudesse representá-lo, enfim, né? E eles deixaram muito claro isso, né? A fragilidade com que eles estão hoje lidando com a questão da facção criminosa. E eles realmente, essa máxima que a gente diz assim, olha, o policial sai e não sabe se vai voltar, isso é fato. Então, ou realmente o governo dá apoio às forças de segurança, os poderes realmente se unem nesse sentido, principalmente o legislativo, para poder fazer com que o judiciário possa agir, ou simplesmente a gente vai ficar cada vez mais à mercê das facções criminosas, alimentando cada vez mais essas pautas de jornalismo de violência, né? O que é ruim para a sociedade como um todo. Então, eu torço realmente para que os nossos representantes tenham essa iniciativa, essa volição de ir lá na ponta, né, botarem o dedo na ferida para poder resolver essa situação, porque o país está ficando cada vez mais entregue à violência e às facções criminosas, né? Outra frase